nós não terminamos de falar sobre Mefibosete. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Hoje estaremos falando sobre Mefibosete e a oposição do inimigo. Abra as vossas Bíblias, queridos irmãos. No capítulo 16 de 2 Samuel. Capítulo 16 de 2 Samuel, versículo 1 ao 4. Pequena leitura que nós estaremos fazendo, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem com as vossas Bíblias. Mefibosete e a oposição do inimigo. O que diz a palavra do Senhor? 2 Samuel capítulo 16, versículo 1 a seguir. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumento albardado, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão são para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que te é tudo quanto tem, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, orei, meu Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem aqui de Mefibosete, falamos aqui no culto passado, no estudo passado, falamos que Davi, ele pergunta se há alguém da linhagem de Saul que ele poderia alcançar com a benevolência. E houve alguém. Quem falou? Ziba. Alguém. E nós já vimos que Ziba, ele ali teve algumas intenções quando ele disse alguém. Só que é aleijado, é coxo, está lá em Lodebar, entendeu? Assim alguém, mas é cheio de problema. Mas nós também ali falamos que o rei, quando ele perguntou para ali fazer benevolência para com esse descendente, o rei não perguntou qual era a situação desse descendente. O rei só perguntou se há. Queridos, aqui nós precisamos aprender uma coisa com a palavra do Senhor. O que o rei pergunta, responda. O que o rei não pergunta, se cale. Muitas das vezes a gente fala a mais do que o rei quer ouvir. Não é porque ele não sabe, ele sabe, mas ele, muitas das vezes, a vitória para nossas vidas
respondemos ele. E quando nós olhamos Ziba dizendo, sim, tem meu Senhor, mas é aleijado de ambos os pés, está lá na casa de Maquir. Nós sabemos, não vou entrar nesse detalhe, mas nós sabemos que o rei mandou buscar. E o rei mandando buscar, Ziba aparece agora. O rei agora lhe devolve tudo que era do seu pai, tudo que era ali de Saul. Agora o rei agora entrega de volta Mefibosete. O rei também coloca Ziba como servo de Mefibosete. Tudo isso, e agora o Mefibosete agora continuamente agora irá comer assentado na mesa com o rei. Até aqui tudo bem, pastor. Mas o interessante é que Ziba sempre olhou com outros olhos para Mefibosete. E o tempo passou, e aqui nós vimos que quem vive no reino da graça enfrenta oposição do inimigo. Sim, agora nós vemos que Mefibosete não era uma ameaça para Ziba, não era uma ameaça para ninguém, enquanto estava lá no esquecimento, enquanto estava lá em Lodebar, enquanto estava lá esquecido, com medo, quem sabe pensando, a hora que vão me achar, vão me matar. Porém, quando o rei agora manda chamar Mefibosete para o reino, para o palácio, nós vemos que é aqui que começa a oposição. Nós vemos que é aqui que começa agora a perseguição. Com a vida de José foi a mesma coisa. Só foi o pai ali dar uma túnica para José, só foi o pai ali levantar José ali, e os irmãos começaram a olhar para José com outros olhos. Na vida de Davi, na casa do seu pai, a mesma coisa. Ele não tinha ali tanto crédito, talvez, não tinha ali tanto elogio, não tinha tanta honra pelos seus irmãos, mas só foi Jessé chegar na casa de Davi, só foi Jessé ali, agora pela orientação de Deus, agora escolher Davi, que estava lá no campo trabalhando. Agora os olhares também são diferenciados. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que, em primeiro lugar, quem sai do império da morte sempre atrai um inimigo forte. Quem é que estava no império da morte? Pastor, Mefibosete passou tantos anos lá, ninguém se incomodava com ele, ninguém se preocupava com ele, mas ele era um príncipe, ele era alguém que deveria estar no trono, ele era alguém que deveria estar no palácio. Mas como ele mesmo chegou a falar diante do rei: ó rei, o que tu queres com um cão morto? Agora nós vemos que Mefibosete está no palácio. E quando nós olhamos para esta passagem, meus queridos irmãos, se nós olharmos, quando olhamos lá no capítulo 4 de 2 Samuel, nós vemos ali Saul, ele ali morrer na guerra. E é ali no capítulo 4, versículo 4, que a Bíblia diz que Jonatas tinha um filho que era aleijado, ou que ficou aleijado porque deixaram ali cair, quando veio as notícias no palácio que o rei e o seu filho haviam morrido na guerra. Então Jonatas, ele tinha um filho naquele tempo ali, que tinha 5 anos de idade, se chamava Mefibosete. Agora, quando nós olhamos, pastor, no capítulo 5 de 2 Samuel, nós vemos agora Davi tornando-se rei de todo Israel. Sim, de todo Israel, porque a gente sabe que Davi tornou-se rei quando Saul, ele morreu na guerra, exatamente. Mas quando Saul morreu na guerra, nós sabemos que Davi não conseguiu assumir o reinado, todo o reinado só, mas ele assumiu apenas ali Judá
ali embaixo, né, apenas Hebron. Depois Judá, depois de 2 anos Judá também veio, e ali se reconheceu Davi como rei. E depois de 7 anos e meio, veio as outras tribos também e reconheceram Davi como rei. Mas por que as outras tribos não reconheceria Davi como rei? Não era porque Davi não tinha chamado, não era porque Davi não tinha escolha, não era porque Davi não foi escolhido para ser rei, não. Todo mundo sabe que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16, que Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Mas agora nós vemos algo interessante. Nós vemos que ali, quando olhamos para 1 Samuel capítulo 16, ali Davi é escolhido para ser rei. Mas quando olhamos mais um pouquinho à frente, nós vemos agora Davi, Saul, ele sendo morto na guerra. Agora Davi, ele pergunta para Deus: Deus, subirei eu agora para Jerusalém? Subirei eu agora para reinar? E Deus fala: sobe. O problema é que quando Davi se levanta para reinar, a linhagem de Saul também se levanta para querer suceder ali ao trono do seu pai. Então nós vemos que Davi agora, ele não guerreia para querer todo o trono. Não. Por que, pastor? Porque quando nós vemos Davi, Deus falando para Davi que ele seria rei de Israel, nós vemos que Deus, ele vela pela palavra dele para cumprir. Nós não precisamos se preocupar. Então Davi não se preocupou. Davi se levantou e foi para assumir o seu trono. Mas pastor, o que Deus fala para Samuel? Deus fala para Samuel que era para falar para Saul que não se levantaria sucessor da sua casa, não se levantaria sucessor da sua casa para reinar em Israel. Mas a gente sabe que o filho de Saul se levanta para querer reinar, para querer disputar com Davi. Então se levantou e ficou 7 anos reinando as tribos lá do norte, 7 anos reinando. Porém, o que aconteceu? Foi assassinado. E agora todas as tribos agora descem e vão lá e reconhece Davi como rei de Israel. Pastor, aqui agora Davi, a partir do capítulo 5 de 2 Samuel, Davi agora, ele se torna rei de todo Israel e começa a reinar a partir de Jerusalém. Quando nós olhamos a sequência da história, por que nós precisamos ver essa sequência, pastor? Porque lá da morte de Saul, aonde Mefibosete foi derrubado, até aqui nesse acontecimento que eu quero falar aqui de Mefibosete sendo perseguido, nós temos um contexto. E se nós não entendermos o contexto da história, nós não vamos compreender o que aconteceu aqui. Então no capítulo 6, nós vemos Davi agora como rei, trazendo a arca da aliança, a arca do Senhor para Jerusalém. No capítulo 7, nós vemos Davi agora com a arca em Jerusalém, mas ele deseja edificar o templo do Senhor. No capítulo 8, nós vemos Davi conquistando as nações vizinhas. No capítulo 9, nós vemos a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Sim, foi a mensagem do culto passado, aonde ali Davi pergunta: alguém da linhagem de Saul para que eu possa trazer com benevolência? Sim, esse é o capítulo 9. Pastor, mas o capítulo 10, nós vemos Davi derrotando os amonitas, Davi derrotando os sírios. Pastor, e o capítulo 11 estava muito bem para ser verdade. No capítulo 11 nós vemos Davi agora, em tempos de guerra, não ir para a guerra. Em tempos de guerra, manda a tropa para a guerra, mas ficar no conforto, ficar na acomodação, ficar em seu
queridos, em tempo de guerra muitos estão acomodados. Em tempo de guerra muitos estão, e era para estar guerreando, era para estar lutando, mas não, estão acomodados, estão ali em seus terraços, estão em seus descansos. E o capítulo 11 parece que seria um capítulo negro da vida de Davi. Por quê? Porque foi um capítulo do adultério, quando Davi agora ele comete adultério com a Betseba. Mas agora nós vemos que Davi tenta ali, tapar um buraco cavando outro, tenta ali camuflar o seu pecado. E o que Davi faz? Davi agora ele engravida a Betseba. Onde é que está o marido da Betseba? Na guerra. Onde é que está Betseba? Em casa. E onde é que está Davi, que deveria estar liderando a guerra? Davi está em casa olhando para a Betseba. E agora Davi vai lá e traz a Betseba para o palácio. E todo mundo sabe essa história, não vou entrar em detalhe, mas está na sequência. Aí o que acontece? Agora a Betseba está grávida, mas o seu marido está na guerra. E agora Davi tenta fazer ali uma manobra para tirar da sua culpa, para tirar da sua vida esta culpa. Então Davi traz o marido para fazê-lo entrar para com a sua esposa, para depois poder dizer: ela está grávida de você. Mas o marido da Betseba era guerreiro e não era acomodado. O marido da Betseba, ele foi trazido, obedeceu o rei, veio, mas ele entendeu: peraí, estamos em tempo de guerra, por que eu entraria e deitaria ali com a minha esposa, no conforto da minha esposa, se os meus irmãos estão lá na guerra, guerreando? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Você sabia que hoje, nesses dias agora, se o rei desse uma ordem, volta, deita, para que a gente vai camuflar aqui alguma coisa, você sabia que teria soldado sem noção que faria isso? Determinadas ordens, determinados comandos, nós precisamos ter discernimento. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes estamos entrando na conta de alguém para tentar cobrir pecado de alguém, para tentar camuflar pecado de alguém. Irmão, se alguém está em pecado, tem que confessar, tem que se arrepender. Não adianta fazer um monte de manobra, porque pecado é pecado, seja o que for. Mas eu não vou falar aqui do capítulo 11, porque no capítulo 12 logo veio Natã. Não demorou muito, o pecado escondido, as coisas feitas da forma errada. Uma hora Natã bateu na porta de Davi. Tem uma conversa contigo, deixa eu contar uma historinha. Certo fazendeiro tinha tantas ovelhas, tinha tantas, mas o vizinho tinha uma só. Comprou ela, cuidou dela, tratou dela, vestiu ela ali. Porém esse fazendeiro foi lá e tomou aquela única. E o rei Davi já logo, nossa, mas é digno de morte esse camarada, é digno de onde é que já se viu, aonde já se viu fazer isso? Pois é, rei, esse camarada é você. Com tantas mulheres no teu harém, tu vai mexer com a mulher do teu soldado fiel. E ainda para cobrir o teu pecado, você chama ele, faz uma carta, entrega na mão dele para ele chegar lá e entregar para o chefe da guarda, para que o chefe da guarda lesse essa carta e colocasse ele diante da batalha mais ferrenha e ainda dissesse: recua e deixa ele sozinho. Vocês estão entendendo que eu estou falando Bíblia aqui? Eu gosto de pregar a Bíblia porque não tem para onde fugir. Entendeu? Coloca ele na frente da batalha e recua. Todo mundo recua. Aí os soldados vão também recua. Por quê? Porque o rei está mandando recuar.
O rei está acomodado lá no palácio dele. Mas o Urias está aqui na frente da batalha. Mas eu não entendo o comandante não entendo o comandante da guarda, Joabe, né? Cuidado, Joabe. Cuidado, Davi, né? Hoje o Joabe está do teu lado para botar Urias na morte. Amanhã o Joabe vai estar do lado de Absalão para botar você na morte. Porque gente que não presta em lugar nenhum. Mas o Joabe está lá, levou a carta, colocou Urias lá na frente da batalha, né? E quando a batalha pegou, sabe o que fizeram? Abandonaram Urias. Você consegue, irmão? Você consegue refletir isso? Você consegue refletir isso? Quantas vezes na hora da batalha, quantas vezes na hora que era, Urias está sozinho. Cadê? Urias está sozinho. Pastor, mas ele vai morrer sim, ele vai morrer. Todo mundo sabe que Urias vai morrer. Ninguém consegue vencer uma batalha sozinho. Mas o que não morre é a consciência daqueles que aceitaram uma ordem para recuar quando deveria avançar. A ordem veio de quem, pastor? A ordem veio de um rei que já não saía mais, não queria mais sair para a guerra. Estava pior que Saul. Saul também estava dentro da barraca dele, só preocupado com a sua armadura dourada. Exatamente. Se lembra que Davi, quando veio para querer matar o gigante, o Saul queria dizer bem assim, vai e mata com a minha armadura. Por quê? Porque os outros de longe vão pensar, é o rei que está matando. Não é o rei não, irmão. É os pequenos que estão trabalhando. O grandão está lá, covarde, negociando, pedindo assim, aquele que matar, eu vou dar a filha. Aquele que matar, eu vou dar cargo. Nos dias de hoje é a mesma coisa, irmão. Aquele que conseguir fazer alguma coisa, eu dou cargo, eu dou posição, eu chamo disso, eu chamo daquilo, eu coloco lá no topo. Irmão, a mesma pessoa que te coloca no topo vai te derrubar lá embaixo. Porque o negócio é guerra, o negócio é batalha. E vocês não têm noção da guerra espiritual que tem contra a igreja nesses últimos dias. As pessoas não querem mais fazer missão, elas querem dividir a missão que já foi feita. Agora eu pergunto, no capítulo 12, Natã chega na casa de Davi, mas não quero falar de Natã. No capítulo 13, agora há um grande problema na casa de Davi. Que problema é esse, pastor? Aminon agora começa a gostar de Tamar, que era sua irmã, e comete incesto. E Absalão vê ali, né, vê ali um pai que não toma decisão para correção, né? Um pai que olha as coisas erradas acontecendo dentro de casa, mas não fala nada. Um pai que olha, vê ali o irmão se aproveitando da irmã e não fala nada. Vê ali o irmão tesourando a irmã e não fala nada. Aí começa o Absalão se levantar e questionar o pai. Escuta, tu não vai fazer nada, tu não vai fazer nada. Olha o que está acontecendo dentro de casa, olha que vergonha, olha que coisa errada. E tu não vai fazer nada, tu não vai corrigir a Aminon, tu não vai corrigir a Tamar, tu não vai corrigir, não. Até o que acontece? Absalão faz com as próprias mãos, mata o seu irmão. Mas se lembra da palavra que o Natã falou para Davi? A espada não se afastará da tua casa. Vamos lá? Capítulo 14. Agora Absalão mata seu irmão e Absalão agora foge, entendeu? Mas no capítulo 15, Absalão volta para Jerusalém. Só que o pai de Absalão, Davi, não recebe Absalão, entendeu? Volta, mas o pai não recebe. Volta, mas o pai não dá atenção. Absalão, a Bíblia diz que ele ficou 2 anos em Jerusalém e o pai não teve contato com ele. Irmão, é filho, é pai. Não corrigiu? Não. E agora que o filho fez, agora você também não quer. Irmão, uma hora você vai ter que resolver. E sabe o que aconteceu? Capítulo 15, Absalão agora se levanta para usurpar o trono do seu próprio pai.
Vocês estão me entendendo? Absalão agora se levanta para tirar o pai do trono, e começa agora a guerra, começa agora a perseguição, a ponto de Davi ter que fugir, a ponto de Davi para não guerrear contra o seu filho, porque o filho ficava na porta da cidade. Você pode ler na Bíblia, capítulo 15, tá ali, eu não vou entrar em detalhe, é muita informação para pouco tempo, mas o Absalão ficava na porta da cidade. Olha, se eu fosse juiz, se eu fosse o rei, se eu fosse, eu ia resolver, eu ia olhar isso com mais cuidado, eu ia dar mais atenção para você. Mentira, você quer a posição, mas não quer a responsabilidade. Você está usurpando, você está querendo dividir, você está querendo tirar, você está querendo desonrar. Exatamente, mas Absalão tinha ali uma certa fúria contra o próprio pai. O que acontece? Davi precisa bater em retirada, Davi precisa fugir. E agora o capítulo 16, capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos lendo, capítulo 16, Davi está sendo perseguido por Absalão, e Ziba se apresenta mentindo sobre Mefibosete. Pastor, agora Ziba, ele aproveita que Davi está fugindo, e agora Ziba vai ao encontro de Davi, né? Mas é aqui que eu quero chegar. O que aconteceu aqui, pastor? Se eu assumo uma vida santa, cai por terra a trama do inimigo. Qual que era a trama do inimigo? A trama do inimigo era o que Ziba estava fazendo. O que é que Ziba fez aqui, queridos? Ziba, quando Davi fugiu, o Mefibosete também queria ir junto. O Mefibosete também queria ir junto. Porém, o Mefibosete chamou o seu servo, chamado Ziba. Olha, prepara aí o jumento, porque eu não posso andar, mas eu quero jumento para que eu vá. Entendeu? Eu sou um aleijado, mas eu preciso de um jumento para ir. Prepara o jumento, que eu quero ir ao encontro do rei, eu quero estar do lado do rei, eu quero ajudar o rei, eu quero fazer alguma coisa pelo rei. Sabe o que o abençoado Ziba fez? O abençoado Ziba fez o quê? Vamos lá então, onde está essa passagem? Abre para nós ali no capítulo 16. Capítulo 16. Olha o que diz ali. Capítulo 16, versículo 1 em diante. Olha o que diz ali, ó. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, quem aparece? Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumento albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Versículo 2, olha o que diz a Bíblia. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? O rei não era, mas, né, tem rei que cai aí nas falácias, né? E o rei disse a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: olha aqui, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Entendeu? Mas olha o que diz o versículo 3. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Seria Ziba, que seria Mefibosete, né? O rei perguntando: cadê Mefibosete? Porque quando eu ajudei
ajudei Mefibosete, eu falei para ele estar comigo, comendo comigo, agora na hora da batalha era para ele estar do meu lado. Eu entendo que ele é aleijado, eu entendo que ele é, mas não mandou nenhum recado, não deu nenhum sinal de vida, não. Cadê Mefibosete? E olha só o que o Ziba falou. E disse Ziba, versículo 3, ao rei: eis que ficou em Jerusalém porque disse. Olha a mentira aí, ó. Diz que me disse. Mas a verdade sempre tem perna curta. Você viu isso? Olha o que Ziba fala para o rei: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Olha o que Ziba fala de Mefibosete para Davi quando estava fugindo de Absalão. Cadê Mefibosete? Mefibosete não veio. Mefibosete abandonou. E outra, eu ouvi Mefibosete falando que hoje a dinastia da família dele vai ser restaurada. Isso quer dizer o quê? Tu não vai voltar mais para o trono, Davi. Meu Deus do céu, o que não passou no coração de Davi ali, né? Mas calma. Então disse o rei a Ziba, olha o que o rei fala: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Olha aqui, não fazia um pouco tempo, né? Foi no capítulo 18? Foi no capítulo 9, né? Foi no capítulo 9 que o rei não tinha dado tudo que era de Saul para Mefibosete, restituído tudo aquilo que era teu, vou te dar de volta. Pois é, e botou Ziba como servo de Mefibosete. E agora, por causa de uma mentira de Ziba, sabe o que o rei fez? Tudo que era de Mefibosete agora é teu, Ziba. Você está vendo, meu irmão? Tem gente que por causa de uma mentira faz tanta doideira, tanta loucura. Mas calma, olha aqui, e olha o que Ziba falou. E disse Ziba, versículo 4: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, falso, mentiroso. Tu anda se inclinando para quem dá mais, tu anda se inclinando para quem te favorece mais, tu é uma pessoa, Maria vai com as outras, tu vai, né, com as pessoas que, aonde está ganhando tu vai, entendeu? Ziba, tu é um falso, Ziba, tu não é um verdadeiro. Mas calma, a tua mentira vai cair por terra, quer ver? Olha só, aqui nós temos Mefibosete, mostra que o seu maior prazer não está na riqueza nem na cura física, mas em estar na presença do rei e na casa do rei. Mas pastor, como é que Mefibosete vai sair dessa agora? Quem é Mefibosete e quem é o rei? Como que Mefibosete vai agora sair dessa mentira se nem Mefibosete não sabia? Mas quando o rei volta para Jerusalém, capítulo 19, versículo 24, olha só que interessante. Ali a Bíblia diz: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha, presta atenção, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. O rei voltou para Jerusalém, Davi voltou para Jerusalém, e agora chega em Jerusalém. Agora Mefibosete sabe que o rei voltou para Jerusalém. Mefibosete vai a Jerusalém para se apresentar ao rei. Mas tem alguma coisa que o rei nota na vida de Mefibosete que não era normal. Não era normal. Aqui nós vemos que Ziba, ele tinha motivo secundário: obter favor de Davi, na esperança de apossar-se das riquezas que o rei havia dado a Mefibosete, filho de Jonatã. O que Mefibosete tinha foi dado pelo rei. Ele não usurpou,
o rei Davi, por bondade e por causa da aliança que ele fez com Jonathan, pai de Mefibosete, ele passa para Mefibosete. Então o Davi ali, o Mefibosete não usurpou de ninguém, não passou a perna em ninguém, mas o Mefibosete, mas ali o Ziba estava com uma outra intenção, entendeu? Então aqui nós vemos que o pano de fundo do texto presente, por amor a Jonas, Davi favoreceu o seu filho Mefibosete, tornando-o um homem rico. Posteriormente, Ziba acusa Mefibosete de traição, e o texto à nossa frente aqui contém a resposta de Mefibosete às acusações de Ziba, tá? Olha o que o Mefibosete fala aqui no capítulo 19, versículo 25. Olha o que ele diz ali, 2 Samuel 19, 25. E sucedeu o que? Vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? Por que tu não foi comigo, Mefibosete? Tu me é companheiro? Eu não te ajudei, eu não te beneficiei, né? Eu não te poupei da morte, e agora quando eu estou precisando, tu não está comigo. Quando eu estou precisando, tu não está do meu lado. E ainda tu diz que hoje Deus vai, né? Hoje você vai conseguir. É assim mesmo, mas olha o que Mefibosete fala no versículo 26. Olha aqui, acompanha a Bíblia aí, ó. E disse ele: ó rei meu senhor, olha a mentira caindo aqui, ó. O meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, olha qual era a intenção de Mefibosete, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento. Por quê, pastor? Porque ele não poderia ir a pé, ele era aleijado, ele precisava de um jumento. Então, albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Tem tanta gente que vai conseguir andar a pé, meu rei. Tem tanta gente que consegue ir a pé, consegue marchando, consegue correr, mas o teu servo precisa de um jumento. E o teu servo mandou os Zibas separar o jumento. E o teu servo falou para o Ziba trazer o jumento para eu ir. Mas o Ziba foi lá, pegou o jumento e foi sozinho. Você está me entendendo? O Ziba pegou o jumento que era para Mefibosete ir, e foi ele falando em nome de Mefibosete, mentindo em nome de Mefibosete. Irmão, quantas pessoas pegam o que você escolheu fazer e sai falando: o jumento é meu, eu escolhi o jumento, olha o jumento carregado de suprimento aqui, ó, que eu separei para trazer para o Senhor, rei, ó. Os 2 jumentos é para a casa real. De quem é o jumento? É de Mefibosete. Mas quem é que está usando o jumento? Ziba. Para de usar o jumento dos outros. Para de tirar a honra dos outros. Para de pegar jumento que é de Mefibosete com boas intenções e pegar e levar diante do rei, querendo se autopromover. Para com isso, não vai dar certo. Uma hora o rei vai chegar diante de Mefibosete, e Mefibosete vai falar a verdade, e o Ziba vai ter que, entendeu? Vamos lá, olha o que diz aqui, versículo, onde é que nós estamos aqui? Versículo 26. Albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Versículo 27. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Rei, não sei o que Ziba falou para o senhor. Não sei o que Ziba falou com o senhor, mas a verdade é essa: eu estava preparado para ir ajudar o senhor na guerra, mas a pessoa que eu mandei preparar o jumento para trazer o jumento aqui para mim ir, ela acabou pegando o meu jumento e saiu sozinho, e pareceu que eu não queria ajudar na guerra.
E pareceu que eu não queria estar do lado do Senhor na guerra. Mas faz o seguinte, rei. Eu não vou guerrear. Eu não quero briga. Eu não quero nada, rei. Se o senhor quiser acreditar no Ziba, acredita. Quiser acreditar em mim, acredita. Mas a verdade é essa. Tanto é que eu estou, desde quando o senhor saiu, eu estou sem aparar o cabelo, sem fazer a barba e sem tomar banho e sem trocar as vestes. Entendeu? Presta atenção. Entristecido pelo infortúnio de Davi ao ser tirado do trono por seu rebelde filho Absalão, Mefibosete não fez o seguinte. Tem gente torcendo, né, para ver quem é que vai sair, quem é que vai ser tirado, quem é que vai ser. Irmão, não se preocupe com isso. Mas olha o que Mefibosete fez: ajeitar seus pés. Não tem como ele ajeitar seus pés, porque ele era coxo. Não tem, mas pelo menos lavar ele podia, né? Não conseguia endireitar, mas lavar ele podia. Mas ele não lavou seus pés. Ele era um aleijado e devia fazer alguma coisa para aliviar a dor. Ali nós vemos que não lavar os pés o tempo todo. Pensa só nisso. Quanto tempo ficou aqueles pés sem lavar, irmão? Pensa com você. Às vezes tu fica um dia, não, nem um dia, meio dia. Tu já às vezes, né, tem gente que tem ali, parece que a sepultura lá debaixo do pé. Tem um fedido que é, mas isso é lá pro outro lado do monte lá, né? Mas a Bíblia diz também que ele não aparava a barba, cortava, né? Arrumava, né? Não se arrumava. O que consistia sinal de lamentação, é só você ver lá no livro de Lamentações. As pessoas, elas não cortavam suas barbas, elas deixavam o cabelo, elas ficavam toda moribunda ali, né? E o Mefibosete também fez isso. Ele não aparou suas barbas, ficou do irmão. Quando tu vê uma pessoa que ela não quer mais se ajeitar, não quer mais fazer a barba, não quer mais pentear o cabelo, não quer mais cortar o cabelo, não quer mais arrumar, não quer mais nada, tu pode ter certeza, tem alguma coisa acontecendo. Porque a pessoa, ela quer se ajeitar. Entendeu? Ela sente prazer. Tem gente que não sente prazer, tem gente que é relaxada, mas sente prazer de estar com o cabelo penteadinho, de estar arrumadinho, roupinha, né, limpinha, cheirosinha, exatamente. Mas Mefibosete, ele não lavou os pés, ele não aparou suas barbas e ele não lavava suas roupas. Irmão, ficar com uma muda de roupa até o Davi voltar. Entendeu? Mas por que, pastor? Por quê? Porque ele sabia que o que Ziba tinha feito não era algo de ser louvado, algo de ser louvável, não. Então, peraí, eu não pude ir, mas eu vou ficar aqui protestando até Davi chegar. E Davi vai perguntar: por que tu está nessa situação? Se alguém chegou lá para falar para mim que tu queria usurpar o trono, e agora eu chego aqui, eu não vejo cara de quem quer usurpar o trono, eu vejo cara de quem é um cão morto. Entendeu? Mas olha só que interessante. Agora Davi chega para Mefibosete. Davi chega para Mefibosete e ouve de Mefibosete o que era verdade. Então nós vemos o final da jornada. Mefibosete foi poupado da morte e do juízo por causa da fidelidade do rei ao pacto. Nós já vemos que lá no capítulo 9, Mefibosete foi poupado. Beleza. Mas agora o Mefibosete está dentro de uma calúnia, dentro de uma mentira que o seu próprio servo estava fazendo contra ele. Agora Davi vem e conversa com Mefibosete. E agora Mefibosete fala para Davi, já falei aqui, capítulo 19, versículo 24 em diante, e Mefibosete fala bem assim por ele: olha aí, julgue o Senhor, se eu estou falando a verdade ou não,
Mas o que o Senhor decidir, está decidido. Eu já sou grato ao Senhor, eu já agradeço a Deus pela vida do Senhor, porque o Senhor me poupou a vida. Se o Senhor me deixar viver, já está bom. Estou muito feliz com isso, entendeu? Mas olha só que interessante, olha o que diz o versículo 29, e disse-lhe o rei, porque ainda falas mais de teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. Oh meu Deus do céu, as terras que Mefibosete ganhou, que era dos pais dele, né? Agora, por causa de uma mentira de Ziba, agora o rei já tinha dado, ó, pega a Ziba, pega todas as terras de Mefibosete para ti. Mas depois que Mefibosete explicou a verdade para o rei, agora o rei só devolve a metade, irmão. Ó, reparte entre tu e Ziba. Uai, o Ziba está mentindo. O Ziba está pegando algo que ele está ali, ele não merece isso. Ele está pegando algo que não pertence a ele. Ele está pegando algo à base de mentira, à base de calúnia. E o rei, para querer ali apoiar os dois lados, diz: ó, Ziba, então vamos repartir aí Rafa, né? Aí Mefibosete fica com a metade e você fica com outra metade. Irmão, sabe como é que se descobre quem está mentindo ou não? Se lembra que no capítulo 16, se não me foge a memória, não, é no capítulo 16, quando Ziba aparece, né? Quando Ziba aparece diante do rei, quando Ziba aparece diante do rei, então tudo que era de Mefibosete eu vou dar para ti. Então pronto, Ziba já se prostra, Ziba já adora o rei, Ziba já, meu Deus do céu, tu és o rei mais querido do mundo. Exatamente. Mas olha a diferença de quando o rei fala para Mefibosete que ia repartir as terras. Irmão, o que é teu não vai ser repartido. Satanás quer dividir o que Deus colocou inteiro na tua mão. Entendeu? Satanás quer dividir através de mentira o que Deus colocou através da verdade, através de imposição de mãos, através de consagração, através de ordenação. Sim, mas o Ziba, ele quer uma parte, porque ele não se conforma em ver Mefibosete com tudo. Mas presta atenção, quando o rei fala, versículo 29, acompanha na Bíblia aí, quando o rei fala para Mefibosete, porque ainda falas mais de teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. Aí fica a metade para ti e a metade para Ziba. Eu penso que Ziba deve ter dado pulo dessa altura de alegria. Consegui uma parte para mim. Consegui. Ficou só com a metade agora. Ficou só com a metade. Não tem problema. Vamos ver o versículo 20. Vamos ver o versículo 30? Olha o que diz o versículo 30. E disse Mefibosete ao rei. Olha o que diz o versículo 30. Presta bem atenção. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Rei, se ele quer as terras, entrega tudo para ele, rei. Entendeu? A minha preocupação é que o Senhor voltasse vivo. A minha preocupação era com o Senhor e com o reino, não com o que o reino quer me dar ou pode me proporcionar. Ei, se Ziba já foi ao encontro do Senhor, coisa que eu não mandei ele fazer, ele já levou o jumento que era para me levar, ele levou sozinho, sem nada, e chegou lá, e levou um monte de mentira, e o Senhor foi atrás da mentira dele, e simplesmente já deu as terras que o Senhor deu
já passou para o Ziba, sem saber da verdade, rei. Então faz o que, rei? Divisão eu não quero não, rei. Entrega tudo para Ziba. Entrega tudo para Ziba, rei. Porque eu não estou aqui por causa de terras. Só o fato de estar sentado na tua mesa, rei. Só o fato de não ter sido morto, rei, já para mim já vale a pena. Mas o Ziba, ele quis usurpar. Então, rei, se é as terras que o Ziba quer, entrega, rei. Não divide, porque nós não estamos aqui para fazer rafa-rafa com o Ziba. Nós não estamos aqui para negociar ou abrir mão daquilo que Deus nos deu para pessoas que não valorizam as coisas que Deus dá. Não estamos aqui para trabalhar com divisão. Ziba, se eles querem as terras, entrega, rei, entrega tudo para eles. Porque a minha vida vale mais do que essas terras. Vocês estão me entendendo? É o que a Bíblia está dizendo. E nós precisamos ler mais Bíblia, porque hoje tem muita gente hoje que está dando cada tiro no pé por falta de conhecimento. Tem muito Ziba por aí, entendeu? Tem muito rei tomando posição, tomando direção, tomando decisão, mas sem sentar para conversar. Sabe quanto tempo Absalão ficou ali em Jerusalém e o rei não conversava, não chamava para conversar com ele? 2 anos. 2 anos. 2 anos eu queria conversar, mas por que não queria conversar? Porque Absalão queria que o pai botasse ordem em casa, e o pai não botava ordem. O pai estava vendo as coisas acontecendo, mas o pai estava mais preocupado com o que? Com o reino. O pai estava mais preocupado com as concubinas, o pai estava mais preocupado com o clamor, e estava perdendo a sua própria casa, filho matando filho, filho estrupando a filha, um monte de coisa acontecendo dentro de casa, e o filho se levantou para fazer o papel que o pai era para estar fazendo. Absalão se levantou para tentar botar ordem em casa, coisa que era papel do rei Davi. Sabe o que aconteceu? Absalão teve que fugir, depois Absalão volta perseguindo o pai, e depois os soldados perseguem Absalão, e daqui a pouco vem a notícia: olha, seu filho morreu. E a tristeza daquele pai, a tristeza daquele pai que queria talvez voltar para dentro do palácio, quem sabe receber um abraço do pai, quem sabe receber ali, conversar com o pai, mas o pai não recebia. Irmão, um pai via o filho na porta da cidade, tramando contra ele, mas não tinha coragem de ir lá conversar com ele. Por quê? Porque sabia que o filho tinha umas verdades para dizer para o pai: seu negligente, eu tive que matar meu irmão porque você não corrigiu ele quando ele abusou da minha irmã. Vocês estão vendo, meus queridos irmãos? Então essa é a casa de Davi, onde Mefibosete estava. Então Davi agora ele chega diante de Mefibosete, agora ali em Jerusalém. E o que acontece? Mefibosete agora ele conta: olha, você está vendo a minha situação? Parece que eu estou querendo usurpar o teu trono, parece que eu estou querendo tua posição, parece que eu estou querendo o teu lugar, parece que eu estou usurpando o teu trono. Se eu tivesse querendo usurpar o teu trono, eu não fugiria e ficaria 20 anos lá na casa de Lodebar, lá na casa de Maquir, eu já estaria me levantando. Mas não, quando o irmão do meu pai se levantou para querer usurpar o trono do Senhor, eu queria estar do lado do Senhor para guerrear contra ele. Mas o Ziba saiu com uma informação diferente. O Ziba saiu e foi falar para o Senhor que ele iria conseguir o trono, que o Mefibosete ia conseguir de volta o trono da sua família. E o Senhor acreditou no Ziba, né? Ô rei, você
Você não acha que está acreditando muito nos Zibas por aí, hein? Tomando decisões, fazendo tanta coisa, né? Fazendo tanta coisa. Você está dividindo as coisas, você está separando as coisas, você está fazendo as coisas tudo da forma errada. Por quê? Porque tem um Ziba no teu ouvido falando mal do Mefibosete. Mas quem é Mefibosete? Mefibosete foi trazido para o palácio, ele não quis vir para o palácio. Presta atenção, é a Bíblia que eu estou falando. Tem tanta gente querendo posição nos dias de hoje, tem tanta gente querendo status nos dias de hoje, faz qualquer coisa. O Ziba encheu a jumento, os 2 jumentos dele, e levou para favorecer o rei. Olha, esses 2 jumentos é para o rei, esses pão é para os cansados, o vinho é para se alegrar. Exatamente. Mas o Mefibosete não pediu para ir para o palácio. O Mefibosete, presta atenção, irmãos. O Mefibosete, o rei mandou buscar. Você não entendeu? Ele não veio para o palácio porque ele quis. Tem tanta gente que veio para a Austrália porque quis. Tem tanta gente que chegou na Austrália porque quis. Mas teve gente que veio para a Austrália porque foi trazido, não foi porque quis. O Mefibosete foi trazido para o palácio. Pergunte para Mefibosete se ele queria vir. Não, porque lá eu vou morrer. Lá eu sei que eu vou morrer. O rei vai me matar, o rei não vai querer nada, o rei vai querer. Exato, acho que ele queria? Não. Ele só teve calma quando chegou no palácio. E o rei falou bem assim: não temas, eu não vou te matar. Não temas, eu não vou te matar. Entendeu? Mefibosete, quem era Mefibosete? Um aleijado de ambos os pés. O que era Mefibosete diante do rei Davi? Não era nada. Se Davi quisesse matar, matava. Um aleijado, não tinha exército, não tinha nada. Mas mesmo assim, meus queridos irmãos, por Mefibosete ter sido abençoado no palácio pelo rei, existia Ziba da antiga dinastia. Existia Ziba, que era servo do antigo rei, que estava fora da presença de Deus, que queria fazer sacrifício sem o sacerdote, sem o Samuel estar perto. O antigo rei que Deus falou na boca de Samuel: não vai subestimar agora, não vai subir mais ninguém da tua linhagem ao trono. O rei que Deus falou: até quando, Samuel, que tu vais ter dó de Saul? Pois é. Então olha só que interessante. O Ziba era servo de Saul. Mas quando Saul morre, na mesma hora o Ziba já veio: eu sou teu servo, Davi. Eu sou teu servo, Davi. Não, tu é servo de Saul. Tu deveria estar morto. Mas como tu chegou num reino de misericórdia, tu não vai morrer. Eu vou te dar um voto de crédito. Vou te dar um voto de confiança. Mas quando Davi deu um voto de confiança para Ziba, o que foi que Ziba fez? Ziba não usou esse voto de confiança da maneira certa. Capítulo 9, o rei pergunta: tem alguém? E o Ziba fala: tem, mas é aleijado. E o capítulo 16 e o capítulo 18, 19, o Ziba agindo da mesma forma. Meu Deus, irmãos, quanta coisa a Bíblia nos ensina. Mas o Mefibosete ficou no lugarzinho dele. Não conseguiu andar porque ele era aleijado. Você só pode andar conforme as tuas próprias pernas, irmão. Tem coisas que, se você não tem força para resolver, só Deus para resolver por você. Nós somos aleijados dos nossos pés. Entendeu? E muitas das vezes Deus até abre uma porta, mas aí vem alguém, né, e rouba o nosso jumento. E sai andando por aí com o jumento que Deus tinha separado para você. Mas sai andando dizendo: é meu. E leva lá para o
desse tipo de atitude. Entendeu? E o rei também, né? Pega as terras de Mefibosete e já passa para Ziba sem questionar nada, só por causa de uma mensagem errada. Já passou tudo para Ziba. Pois é, mas é isso que a Bíblia nos ensina. No final da jornada, nós vemos Mefibosete poupado de morte e do juízo por causa da fidelidade do rei ao pacto. Queridos, é o pacto, é a aliança que nós precisamos preservar, não é os benefícios dela. Nós fomos salvos pela aliança, fomos chamados pela aliança, vamos permanecer de pé pela aliança. Pastor, mas o resto se o Ziba quiser que pegue, o resto se o Ziba quiser tomar que tome, se quiser pegar jumento que pegue, se quiser encher jumento de suprimento para dizer que está fazendo coisas para agradar o rei, pode fazer, mas cedo ou mais tarde o Ziba ele vai ser desmascarado e o Mefibosete vai ser honrado de novo. Não se preocupe, meus queridos, a palavra de Deus ela permanece, e eu gosto da palavra do Senhor, eu gosto da Bíblia. Se coloca de pé, meus queridos. Eu gosto da palavra do Senhor. Quem sabe quando Davi chega em Jerusalém, agora vem Mefibosete, um homem que agora ele estava do lado dele, mas talvez Davi pensando, Mefibosete me traiu, mas quando ele chega e ele ouve a verdade, ele vê que Mefibosete não tinha lhe traído, mas o servo de Saul é que traiu Mefibosete. Vamos agradecer a Deus, meus queridos. Mantenha-se firme na aliança e cuidado com os Zibas pela face da terra. Não negocie aquilo que você fez, aquilo que você recebeu com tanto amor da parte de Deus. Não negocie por causa de Zibas. Não negocie, pastor, mas eu vou perder posição, eu vou perder cargo, eu vou perder isso. Perca tudo, mas não perca aliança. Pastor, mas eu não perde terra, perde posição, perde tudo, não tem problema, só não perca a aliança que Deus tem contigo, só não perca o chamado que Deus tem contigo, só não perca a salvação que Deus deu para você. Deixa a Ziba brincar por causa do jumento, deixa a Ziba fazer o que ele quiser. Se ele quer as terras, deixa, está no palácio por causa das terras, fique com as terras. Você permanece firme na vocação que você foi chamado, permaneça firme na posição que você foi chamado. O Senhor não tem parte com o Ziba mentiroso, o Senhor tem parte com aquele que se coloca na brecha, que sofre. Pastor, você acha que foi fácil para Ziba ficar aquele tempo todo naquela protesto, não se lavando, não trocando de roupa? Sim, mas tinha um propósito. Se ninguém enxergar o que está acontecendo, pelo menos o rei vai ver. Se ninguém está enxergando a traição do Ziba, pelo menos o rei está enxergando. O rei está enxergando, o rei está vendo tudo que está sendo feito. O rei está vendo, o rei está vendo. Mefibosete, tu vai voltar a se alegrar, tu vai voltar a cantar, tu vai voltar, mas é tudo por causa da aliança, não é por causa das terras, não é por causa dos benefícios, não, é por causa da aliança que a alegria vai voltar, é por causa da aliança que o teu fervor vai voltar, é por causa da aliança que os teus dons vão voltar. Tem gente que só tem dom,
agradeço porque tem aliança. Eu quero adorar o nome do Senhor. Irmã Gilene, vem adorar o nome do Senhor. Aleluia! Você tem aliança, meus queridos. Você tem aliança. Pode tentar tirar, pode tentar roubar, pode tentar te puxar, pode tentar fazer o que quiser aqui nessa terra. O que eles não conseguem tirar de você é a aliança que Deus tem contigo. É a aliança que Deus fez contigo. Ninguém vai te matar, ninguém vai destruir a tua vida se você tem aliança com aquele que te chamou. Solta lá, meu filho. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Adore o nome do Senhor. Você que tem aliança, você que tem chamado de aliança, você que tem um compromisso de aliança, perca tudo, mas não perca a aliança. Perca tudo, mas não perca a aliança. Perca tudo, mas não perca a aliança. E já terminou, e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu, a história acabou e que você perdeu. Eu vou
da presença do Rei, mesmo que tu perca as terras, mesmo que tu perca as posições, mesmo que tu perca tudo, mas não perca aliança com o Rei, não perca aliança com teu Deus. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, ouvimos, Senhor, a voz direto do céu nesta noite. Espírito Santo de Deus, a tua aliança, Senhor, ela é a nossa prioridade. A tua aliança, Senhor, é a que tem nos mantido de pé. A tua aliança é que tem nos sustentado, é que tem, Senhor, nos guardado. Pai querido, não importa, Senhor, se nós estamos perdendo, não importa se aqui na terra nós temos prejuízo. O importante é que nós não temos prejuízo no céu. O importante é que a nossa aliança contigo não seja prejudicada, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa poderosamente, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. É o que nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.